Quero começar a dar a boa noite para a galera, boa noite para todo mundo que vai participar. E a primeira pessoa que eu quero dar boa noite é para Sara Strapasson. Sara Strapasson, muito bem-vinda a essa live. É sempre bom ter você por aqui. E desde já, o que você tem para dizer para a galera que está acompanhando a gente, o pessoal que está já entrando nessa live maravilhosa? Dá um recadinho para eles, Sara Strapasson. E aí, pessoal, boa noite. Boa noite a quem está entrando agora. Sejam muito bem-vindos. Queria reforçar o que o Beto falou, para vocês deixarem um likezinho, compartilhar com os coleguinhas e mandem uma mensagem aqui no nosso chatzinho pro Folador, que com certeza ele vai responder a sua dúvida sobre o que ele vai fazer no Coxa se ele for o vencedor. É isso aí, Sara Strapasson. Dito tudo isso, quero falar do nosso entrevistado de hoje. Ele é candidato à presidência do Curitiba e para isso, para essa discussão, para a gente entender o Curitiba, entender o que o Renato pensa para o Curitiba para o próximo triênio, eu trouxe aqui o meu amigo Paulo Santos, que é do Instagram, do canal Instagram Curitiba 0 Grau. Ele vai participar com a gente aqui hoje dessa entrevista. Vamos falar com o Renato e entender tudo aquilo que ele pensa para o Curitiba, não é, Paulo? Seja muito bem-vindo a essa live, este canal é maravilhoso. Obrigado pela presença. Isso mesmo, Roberto. Obrigado aí pela participação. É um prazer estar aqui no canal, um prazer entrevistar também o Folador aí. É o que você disse, eu tenho uma página no Instagram chamada Coxa 0 Grau e a gente traz notícias do Curitiba ali, informações. E hoje eu estou aqui para entrevistar e ver as propostas do Folador aí. Legal. Eu quero, obviamente, já começar a entrevista e eu quero convidar aqui o nosso Special One da noite, o cara que é o centro das atenções, vamos dizer assim, torcedor Coxa Branca. E eu quero convidar o nosso caríssimo Renato Folador. Seja muito bem-vindo, Renato, é um prazer ter você aqui na live, no canal, que a gente possa discutir Curitiba com você hoje da melhor maneira possível e que você possa ter a possibilidade de falar com o torcedor do Curitiba acima de tudo e mostrar para eles quais são suas propostas e os seus ideais para o clube ao longo da sua gestão, se assim você for eleito. Muito obrigado. Obrigado a você, Roberto, a Sara. Boa noite, Paulo. É uma alegria para mim sempre que eu posso falar com a torcida Coxa Branca e vocês são um canal muito importante para isso. A pandemia nos afastou das reuniões presenciais e essas reuniões virtuais se tornaram fundamentais para que a gente pudesse falar sobre o que a gente pensa para o Curitiba, sobre planejamento estratégico, sobre as dúvidas que nós poderíamos ter, o que nós já temos acertado. Enfim, trocar uma ideia num bate-papo descontraído com você sobre o nosso Curitiba que nós amamos tanto. E não é por outra razão que eu e minha equipe nos propusemos a dedicar boa parte do nosso tempo para ajudar o Curitiba a sair dessa situação, eu diria até dramática, em que ele se encontra. Renato, antes da gente falar de Curitiba, eu queria começar conversando com você sobre você. Fala para o torcedor do Curitiba, para o pessoal que está assistindo a gente, independente de ser torcedor do Coxa ou não, pessoa que acompanha o canal, quem é Renato Folador, por gentileza? Bom, eu acho que é importante eu começar falando das minhas origens, né? Eu vim de uma família onde meu avô era sapateiro, minha avó era inválida, tinha reumatismo deformante aos 20 anos, e o meu pai e o meu tio, com 8 ou 9 anos, tinham que desenvolver as atividades da casa para que meu avô pudesse trabalhar. E eu tenho muito orgulho dessa origem, porque o meu pai foi um lutador desde o princípio. E quando ele tinha ali seus 15, 16 anos, ele descobriu que ele tinha talento para jogar futebol. Muito cedo, ele foi contratado como profissional do Curitiba. Ele teve uma passagem gloriosa pelo Curitiba, ganhando praticamente os títulos de todos os campeonatos que ele participou. E isso veio, então, para a minha família, isso está no nosso sangue, esse amor pelo Curitiba, essa dedicação ao Curitiba. E meu pai depois conseguiu se formar engenheiro, eu também tive a aventura, né, de poder me tornar engenheiro e administrador de empresas. E também fui jogar, o meu primeiro emprego profissional foi como jogador do Curitiba.
do que eu me orgulho muito de mostrar minha carteira com a assinatura do Curitiba Futebol Clube como meu primeiro emprego. Meu irmão também foi jogador do Curitiba, jogou muito no Curitiba, e tudo isso nos levou a começar a nossa vida profissional vivendo dentro do vestiário de futebol. Entre juniores, profissional e depois futebol amador, eu joguei mais de 25 anos da minha vida. Durante esse período também, como eu tinha me formado em engenharia e administração, eu tive o encontro com a previdência privada e com os fundos de pensão. E isso me cativou desde o primeiro momento, porque uma das coisas mais dignas que você tem é cuidar do futuro e das vidas das pessoas que, em algum momento, não vão ter mais capacidade de trabalhar. Então, eu criei vários fundos de pensão privados, públicos, binacionais no Brasil, fui presidente de vários deles, e isso me deu uma experiência muito grande no que diz respeito a finanças pessoais, a previdência privada e a fundos de pensão, que são instituições extremamente complexas e que exigem um planejamento muito apurado, porque entre o momento que uma pessoa começa a contribuir para a sua aposentadoria e a sua aposentadoria, você leva mais de 3 décadas. E depois você ainda vai manter essa pessoa pagando a aposentadoria para ela por mais umas 2 décadas. Então, é absolutamente normal que quando você faz planejamento para a previdência privada e para fundo de pensão, você obrigatoriamente tem essa visão estratégica de longo prazo. E observando tudo isso ao longo de todo o tempo, e porque eu diria para vocês que na maioria das vezes nós acertamos pontualmente, né? Tudo que nós prometemos foi entregue, e isso eu estou falando não só no que diz respeito à Previdência Pública do Estado do Paraná, da Itaipu Nacional, do Fundo Paraná, da Amazon Prev, dos trabalhadores, servidores públicos do Estado do Amazonas e também no exterior. Eu tenho certeza absoluta que quando você planeja, quando você segue à risca o teu planejamento e tem gestores competentes, você consegue, mesmo no longo prazo, né, você entregar aquilo que você prometeu. E o que eu percebi nos últimos anos no Curitiba é um descompromisso com o planejamento. A administração ela é feita por intuição. Você administra quando o problema surge. E isso é um péssimo exemplo de administração. E a falta de total comprometimento com o planejamento estratégico. Porque não é assim que se administra uma instituição centenária, não é assim que se administra uma instituição que tem mais de 100 milhões de reais como receita. E tudo isso me levou a crer que o grande problema do Curitiba era a gestão. E que se nós tivéssemos condições de profissionalizar a gestão, inclusive estabelecendo um planejamento estratégico de 15 anos, para que a gente possa sedimentar todas as mudanças que nós vamos fazer, não tem como dar errado. Eu garanto para vocês que não tem como dar errado. É verdade que nós vamos ter um período muito sensível aí, porque nós vamos pegar o clube, se vencermos, obviamente, no meio de um campeonato brasileiro. Talvez numa situação de tabela muito ruim, e nós vamos ter que ter uma administração intermediária aí entre o dia 17 de dezembro e o final de fevereiro, que vai ser algo que a gente gostaria de não pegar, porque é muito mais fácil você pegar um clube do zero e você construir o teu planejamento, você executar o teu planejamento, você partindo de uma situação inicial. É completamente diferente de você pegar algo no meio do caminho e vindo de resultados tão ruins, com desmotivação, com falta de confiança, né? Com falta de profissionalismo, mas, mesmo assim, a gente tem certeza de que a gente tem competência para fazer melhor do que estão fazendo. Legal. Renato, para a gente começar, já que você tocou nesse assunto, você falou de planejamento estratégico, falou de uma série de coisas, a primeira coisa que eu pergunto para você, porque esse é um dos problemas que o Curitiba, assim como todos os clubes do futebol brasileiro, a maioria, não pensem vocês que estão nos assistindo que o Flamengo não tem dívidas, porque até o Flamengo tem, às vezes se maquia muito isso, né? Mas a minha primeira pergunta para o Renato é, como o Renato Folador pensa em tratar as finanças do Curitiba no triênio
21, 22, 23, caso venha a ser eleito? Eu penso em tratar como a gente trata numa grande empresa, como a gente trata num grande fundo de pensão, numa grande instituição e até nos nossos lares, nas nossas casas. É você ter responsabilidade com o orçamento, né? Eu aprendi que o orçamento você pode equilibrar de diferentes maneiras, mas basicamente duas. Ou você aumenta a receita, ou você melhora o gasto, você gasta melhor. Eu acho que esse gastar melhor, ele está disponível imediatamente para nós. E eu digo um exemplo. O maior gasto de um clube de futebol, porque o core, diríamos assim, a atividade principal é a prática do futebol, é a folha de pagamento de jogadores e treinadores. Então, a partir do momento que você começa a gastar melhor, você evita o acúmulo de passivo trabalhista e das dívidas que o Curitiba tem de curto prazo. Como é que você hoje está? Uma diretoria que não entende de futebol, ela acabou terceirizando a atividade principal do clube para um contratado, para uma pessoa que veio como empregado do clube, mas que passou a tomar todas as decisões, parecendo mais do que o próprio presidente, ter mais poder que o presidente. E as decisões dele foram absolutamente equivocadas. Uma pessoa que contrata, que é diretor de futebol, que se diz entendido em futebol, contrata 56 jogadores e acerta em 5, ou seja, ela tem mais de 90% de erro na contratação, me perdoem, mas não pode ser uma pessoa competente e uma pessoa para dirigir um clube da estatura do Curitiba. O Pastana era muito pequeno para o tamanho do Curitiba. E, mesmo assim, o Samir manteve ele até o momento em que ele decidiu ir embora. E isso é dramático, porque quando você contrata um jogador, por exemplo, você não pode fazer um contrato de 1 ano, porque acontece o que aconteceu com o Matheus Galdesani. Se você fizer um contrato curto de 1 ano, aos 6 meses ele pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. Vamos imaginar que esse jogador venha a explodir positivamente, como aconteceu com o Matheus Galdesani. A diretoria teve que correr atrás para ampliar o contrato dele, pagando o que ele queria. Então, quando você faz um contrato hoje, você faz por 2 anos. Se você fizer um contrato por 2 anos, no futebol, 3 meses é longo prazo. O jogador, em 3 meses, ele já jogou mais do que 10 partidas. Você já sabe se os fundamentos dele são bons, qual que é a maior capacidade dele, se ele tem nível para jogar no Curitiba ou não. E vamos imaginar, com 90% de erro, que a imensa maioria não teve competência para continuar no Curitiba. O que acontece? Ou você empresta ele, e muitas vezes, quando você empresta, o outro clube exige que você pague parte dos salários, ou você manda ele embora. E acaba tendo uma ação na justiça trabalhista depois e acumulando esse enorme passivo trabalhista que o Curitiba tem. Então, no nosso caso, nós temos certeza absoluta de que não houve critério, de que não se usou a tecnologia que hoje está disponível. Existem vários softwares de gestão que mostram quantos passes certos o jogador deu, se foi para o lado, para frente ou para trás, quais que são os melhores fundamentos dele, se ele é um bom cabeceador, se ele é um bom passador, se ele tem um chute forte. Você sabe tudo através desses softwares que permitem que você acompanhe até a segunda divisão de 110 países do mundo. Então, eu pergunto, com o olhar de quem entende de futebol e com esses softwares, qual é a probabilidade de você errar? É mínima. Mas o Curitiba errou em mais de 90%. Então, isso, para mim, é absoluta incompetência e terceirização da atividade principal do clube. Quando o G5 não toma as decisões e deixa na mão de um diretor de futebol, você está terceirizando a atividade principal da tua instituição. E nós somos absolutamente contra isso e somos contra o excesso de poder, que aí não é o caso só do Curitiba, mas da maioria dos clubes brasileiros, que se coloca em cima desse tal de diretor de futebol, que, na verdade, é um empregado do clube, ele não foi eleito, ele não tem mandato. E ele, assim mesmo, muitas vezes manda mais do que o presidente. É verdade. E às vezes
E às vezes existe presidente, como no caso do São Paulo Futebol Clube, o presidente que está saindo, o Leco, Carlos Augusto de Barros de Silva, o Leco, que usou de ídolos do São Paulo para também se manter no poder, já que o Raí está lá, ele está bancando o Raí porque ele queimou a cara quando ele tirou o Rogério. Só para fazer um adendo para você entender que muitas vezes se coloca um peso excessivo, ou se coloca um peso excessivo num cara de um cargo como esse, ou às vezes se usa de um ídolo para querer, enfim, política no futebol é uma desgraça, meus amigos. Eu fico perplexo com essas atitudes de certos diretores. Paulo, quero colocar você no circuito, faça sua primeira pergunta, fique à vontade para fazer sua primeira intervenção para o nosso caríssimo Renato. E aí, Renato, e agora mesmo você estava falando sobre gestão de atletas, né? A questão do contrato e tudo mais. Eu gostaria de saber, hoje, se você, em caso de vitória, vai assumir o Coritiba em uma situação muito difícil pelo fato de que o Campeonato Brasileiro termina em fevereiro. Hoje, os contratos dos jogadores estão se encerrando. Eu gostaria de saber se você tem algum projeto de renovação com alguns jogadores ou pretende remontar um novo elenco aí com esses softwares que você mesmo citou aí, para tentar gerenciar melhor esses atletas aí e deixar o futebol do Coritiba mais produtivo. Vamos lá, você tem toda a razão, nós não vamos poder contratar mais jogadores e nós vamos trabalhar com o plantel que está aí. Eu digo para você que existem muitos talentos nesse plantel. O que, na minha opinião, não existe é comando, não existe autoridade, não existe esquema tático, não existe compromisso técnico. Então, nós temos certeza absoluta que com o plantel que está aí, por termos vários talentos dentro desse plantel, nós vamos conseguir sacudir o vestiário, nós vamos conseguir fazer com que o jogador jogue primeiro para ele, depois joguem para o clube e depois joguem para a diretoria, porque eu coloco sempre para o jogador. O jogador ele não tem que jogar para o clube ou para a diretoria. O primeiro prejudicado, se o clube não for bem, é ele, é a carreira dele. Se cai para uma segunda divisão, o passe dele está desvalorizado, o salário dele vai diminuir. Então, nós temos certeza que nós vamos conseguir melhorar o vestiário. Nós temos certeza que nós vamos dar uma nova metodologia de jogo para este plantel que está aí. E, obviamente, aqueles que mostrarem dedicação, talento, nós já sabemos os que têm. Aqueles que demonstrarem comprometimento, eu vou ser absolutamente justo e vou renovar os contratos deles no final de fevereiro. Agora, veja bem, por uma questão contratual, a imensa maioria, eu diria que mais de 90% dos jogadores terminam o contrato no final de fevereiro. Nós temos o caso do Wilson, que é um espetacular goleiro, que renovou por mais 2 anos, e nós temos alguns jogadores das categorias de base. Mas a maioria dos jogadores termina o contrato no final de fevereiro. O que eu disse para vocês que era a maior despesa de um clube de futebol? A folha de jogadores, de treinador, do diretor de futebol. Nós vamos ter isso aí praticamente zerado no final de fevereiro. E vamos poder montar uma equipe com a qualidade que nós queremos entregar para o torcedor coxa branca. Uma equipe competitiva que venha prestigiar os jogadores das categorias de base, que vá buscar no mercado jogadores jovens que demonstrem potencial e que ela venha a ser complementada por 2 ou 3 estrelas. Porque a estrela, o futebol é arte. Você tem que ter estrelas. A estrela, ela melhora o teu contrato com a rede de TV, ela aumenta o número de sócios, ela melhora a competitividade da equipe, ela melhora o patrocínio. E uma outra grande coisa que as pessoas não percebem é que quando você tem 2 ou 3 estrelas dentro de campo, elas atraem outras estrelas para jogar. O jogador fala muito entre si. Ele vai telefonar e vai dizer, fulano de tal, você está jogando no Curitiba, você voltou, pelo jeito, a coisa está boa aí. Vocês estão realmente... Como é que é essa história, essa nova diretoria? E nós temos certeza que, com isso, nós vamos recomeçar a história do Curitiba. Legal. Tentar não somente equiparar os mais altos momentos que o Curitiba teve, mas, se possível, e com a graça de Deus, até ultrapassar. Porque o nosso planejamento não é para 3 anos. O Renato Folador vai ser presidente 3 anos se ganhar a eleição. Mas o nosso grupo, que a gente chama Movimento, e que tem mais de 50 pessoas de altíssimo nível envolvidas,
pessoas corretas, sérias, a imensa maioria trabalhando assim, pondo dinheiro do bolso para ajudar a nossa chapa e a nossa eleição. Estas pessoas querem ficar no clube por 15 anos para que a gente consiga sedimentar o nosso planejamento estratégico na forma de atuar do Curitiba. E, acima de tudo, para que a gente tenha a opção de fazer a mudança do estatuto. O nosso estatuto é um estatuto retrógrado. Para vocês terem uma ideia, na eleição passada e nesta eleição, são 3 chapas. Uma chapa ela é possível ganhar com 1/3 dos votos. Significa que você assume a diretoria tendo 2/3 do conselho contra. Quer dizer, isso não existe em nenhuma empresa do mundo. O conselho deliberativo das empresas ele é formado para ajudar a empresa a melhorar a produtividade, a ter mais receita, a ter mais lucratividade, e não para prejudicar. Mas a forma como foi desenhado o estatuto hoje nos conduz a isso. Então, nós pretendemos mudar o estatuto e pretendemos, diríamos assim, no que depender de nós e do nosso planejamento, disputar 5 eleições no Curitiba. Legal. Isso que o Renato está falando é muito legal, essa questão das estrelas, por exemplo, na NBA se chama isso de contender, que são aqueles jogadores de impacto, aqueles jogadores que trazem, como ele falou, outros jogadores para jogar na franquia. LeBron James conseguiu levar Anthony Davis para jogar no Lakers assim, o Kevin Durant formou dupla agora lá no Nets junto com o Kyrie Irving dessa maneira. Os jogadores gostam, os grandes jogadores, as grandes estrelas gostam de estar juntos. Sara, traga as primeiras mensagens e perguntas da galera para o Renato, por gentileza. A primeira pergunta é do Adriano Neves. Ele pergunta assim, Falador, você tem parceiros para reerguer o Curitiba financeiramente? Eu acho que, por trabalhar durante tantos anos com investimentos, eu aprendi uma coisa que só se faz investimento quando existe credibilidade. Então, toda a minha equipe, o G5, mas eu não diria só o G5, eu ampliaria isso para mais de 20 pessoas que estão comigo, são pessoas que têm credibilidade, porque têm história, porque têm currículo, pessoas que tiveram grandes realizações, que foram grandes empresários, CEOs, diretores, presidentes de empresas. Então, hoje, quando um dirigente olha para o Curitiba e vê o Samir como presidente, me desculpem, eu não tenho absolutamente nada contra a pessoa dele, mas o Samir não tem relacionamento com empresários, não tem network. Empresários que eu estou falando, empresários sérios, empresários no bom sentido. E nós, felizmente, ao longo das nossas vidas, nós criamos relações com muitas pessoas competentes, sérias, e que se tornaram grandes empresários. Nós temos hoje nos apoiando um Salomão Soif, nós temos um Geninho Tomé, nós temos um Zé Arruda, nós temos, pelo menos, grande parte da construção civil de Curitiba hoje, dos empresários da construção civil, que são conosco. Nós temos banqueiros, nós temos pessoas que são dirigentes ou são presidentes de grandes empresas na área de telecomunicações. Nós temos pessoal que nos apoia da área de tecnologia. Então, esses serão os parceiros que vão investir no Curitiba. Não é na chapa Curitiba Ideal e nem no Renato Folador, é no Curitiba. E o investimento só é feito quando é um jogo ganha-ganha, quando é benéfico para as duas partes, para o empresário que investe e para o clube de futebol. Então, nós temos, eu diria para você, 2 coisas que não existem hoje no Curitiba, que faz com que a gente tenha confiança de que nós conseguiremos, num espaço de tempo menor do que se imagina, trazer recursos empresariais para o Curitiba. Nós temos credibilidade e nós temos network. O cartola do Ranin, é o Eduardo também, o nome dele, ele mandou assim, Falador, sendo eleito, assume ainda este ano. Assumindo com o Curitiba nessa situação complicada, o que você e sua equipe fariam para tentar a permanência na Série A este ano? Nós faríamos tudo, né? Então, nós temos já uma equipe trabalhando na área de marketing, a gente chama gestão da marca, que são os patrocínios que nós vamos buscar, não só para esse período entre 17 de dezembro e final de fevereiro, mas o patrocínio do dia 17 de dezembro até o final do ano que vem.
Nós temos esse tipo de trabalho, nós temos o trabalho de nomear as 3 coordenadorias que substituirão o diretor de futebol. Essas 3 coordenadorias, nós teremos uma coordenadoria de capacitação, de captação e avaliação, nós teremos uma coordenadoria de performance e teremos uma coordenadoria de avaliação de resultados. Essas 3 coordenadorias terão igual nível hierárquico e serão ocupadas por pessoas com uma tradição e uma história muito forte no futebol brasileiro. Acima desses 3 coordenadores, nós teremos um diretor executivo. Esse diretor executivo é um diretor executivo já comprometido conosco, que é de nível internacional, que é uma pessoa conhecida no mundo todo. Independentemente disso, como eu já disse, nós vamos ter os treinadores que nós vamos complementar as categorias de base, nós vamos analisar o material humano que nós temos e o que precisará ser substituído. Os 3 coordenadores que eu falei, eles não vão olhar só o profissional. Eles vão olhar o profissional, o sub-20, o sub-17, 15, 11, serão responsáveis pelo acompanhamento e avaliação de todas as categorias de base. Por que isso? Porque nós precisamos preparar antecipadamente os nossos jogadores para que, quando eles saiam do sub-20 e vão para o profissional, o impacto seja o mínimo possível. Nós teremos, independentemente de toda essa estrutura que eu falei, nós teremos o G5 funcionando por comitês. Cada um de nós chefiará um comitê dentro do G5 e traremos pessoas exponenciais da sociedade, sem cobrar absolutamente nada, mas que são referências na área de atuação, seja na advocacia, seja na área de marketing, de gestão da marca, de gestão de capital humano, para nos auxiliar trazendo ideias. E, obviamente, abaixo da estrutura do diretor executivo, nós teremos os profissionais contratados. Esses profissionais contratados, nós teremos um processo muito criterioso de avaliação, porque nós não queremos errar, nós não queremos ampliar o passivo trabalhista. E, da forma como eu falei, se nós começarmos a acertar as nossas decisões desde o dia 17 de dezembro, naturalmente o clube vai entrar numa nova trajetória. E como que nós faremos para que nessa situação complicada o clube não caia para a segunda divisão? Nós vamos fazer o que nos é possível. Nós vamos trabalhar com todo o plantel que está aí. O treinador que vier para o Curitiba será um treinador que, primeiro, não pode ser um desconhecido, não pode ser um aventureiro. Ele tem que ter competência comprovada. Como é que você comprova a competência de treinador? Com títulos. E, acima de tudo, nós queremos um treinador moderno, um treinador que não queira brigar com a tecnologia, que saiba respeitar o que a tecnologia nos diz em termos de avaliação. E, paralelamente a isso... Renato, só aproveitando o gancho que você falou de treinador, Thiago Nunes seria um nome? Sim. Que tem esse perfil? Tem esse perfil. O Thiago Nunes tem esse perfil, né? Nós perdemos um treinador que tinha esse perfil por absoluta mediocridade, né, de quem tocava o futebol no Curitiba, que é o Moza. Nós temos, sim, outras opções de técnicos modernos, de técnicos que já demonstraram competência, né, e que já estamos dialogando, e aí eu digo com vários deles, para que a gente possa não ser pego de surpresa no dia 17 de dezembro, se porventura a nossa performance continuar baixa do jeito que está. E, acima de tudo, nós vamos ter a confraria de jogadores. São jogadores que foram ídolos do Curitiba, que se apaixonaram pelo clube, pela cidade, e que fixaram residência aqui. Nós temos inúmeros ex-jogadores com capacidade e competência para vir trabalhar nessas coordenadorias de futebol. E eles serão chamados para nos auxiliar. Então, nós teremos o quê? Não só tecnologia, mas nós teremos o olhar clínico de quem já jogou e de quem entende de futebol. Teremos os treinadores, teremos os coordenadores, teremos o diretor executivo, que entende profundamente de futebol e de gestão de futebol, e teremos a diretoria executiva, onde eu ouso dizer que eu e
E o meu vice, o Osiris Clamas, a gente conhece muito de futebol. Legal. Renato, para abrir o segundo ciclo de perguntas, eu quero falar com você de um tema que é muito falado, muito comentado no clube de futebol, que é um dos temas mais importantes hoje em dia no futebol: formação. Porque quando o atual presidente se elegeu, ele disse que iria prestigiar a formação, que iria olhar pela base, que iria trabalhar com a base lá em 2017, final de 2017, o Curitiba indo para a segunda divisão. No primeiro semestre de 18, eu lembro que ele tentou usar a base, colocou o Sandro Forner como técnico, e ao meu ver, ele exagerou, de certa forma, assim, nesse ponto. Acho que houve um exagero ali, porque você mesclar a base com jogadores experientes e com um técnico que tenha comando é uma coisa, mas você colocar vários jogadores da base com um técnico também oriundo das categorias de base, eu acho que daí já beira um exagero, e aí é o Roberto jornalista falando, não tem nada a ver com a pessoa do presidente à época, mas ao meu ver foi um erro. Como você vê o projeto da base? Como você vê a base do Curitiba? Porque é claro que o maior rival do Curitiba tem tido grande sucesso na base, e boa parte do sucesso do maior rival do Curitiba na atualidade tem a ver com a formação de base e com a inclusão de jogadores e ex-jogadores na formação, como você mesmo acabou de falar. Então eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre essa questão, projeto categorias de base do Curitiba. Ok. Roberto, eu acho que o Eduardo e o Paulo, eles sabem muita coisa das categorias de base do Curitiba. As categorias de base, elas são geridas de forma atabalhoada. Você não tem um projeto, né? Você comete um erro crasso, que é você terceirizar as escolinhas do Curitiba. O nosso projeto no longo prazo é ter tudo isso dentro do clube. Porque quando você terceiriza a escolinha, você não controla a qualidade, você não controla a gestão, porque existe uma promiscuidade que é o relacionamento entre algumas escolas e os agentes de futebol, os empresários de jogadores. E eu sou testemunha disso porque eu pratiquei isso para ver como é que funcionavam as escolas alguns anos atrás. Então, as categorias de base, elas têm que ser acompanhadas não só pelos treinadores, como se fosse um núcleo exclusivo, ou sub-11, ou sub-15, como se fossem núcleos que não conversam entre si. Por isso que no próprio organograma, na estrutura, os coordenadores, os 3 coordenadores vão ter que olhar todas as categorias. Nós vamos, na médio prazo, implantar uma coisa que eu vi há 20 anos atrás no Barcelona, que é a mesma metodologia de jogo do sub-11, eu via ser aplicada pelo Cruyff, ou o contrário, a metodologia de jogo aplicada pelo Cruyff no Barcelona, naquela época, era a mesma adotada no sub-11. Isso é uma coisa fundamental, porque o jogador, quando ele sobe para o profissional, ele não vai se adaptar a um esquema de jogo que ele não conhece, que foi definido por um treinador que veio 2 meses antes, sabe lá da onde. Então, vai ser uma metodologia de jogo que quem vier a ser treinador do Curitiba vai ter que concordar em implantar essa metodologia. Então, isso é uma coisa. A outra coisa, por que a gente forma jogadores nas categorias de base? Porque nós precisamos de material humano para nos ajudar a competir e a ganhar títulos. E ganhando título, nós vamos ganhar dinheiro. Mas nós não podemos competir em dinheiro com os grandes centros, como a Europa, como o mundo árabe e como o Oriente. Então, o que nós precisamos? Formar jogadores que joguem 2, 3 anos no profissional, nos dando vitórias, títulos, melhores premiações, mas que em algum momento no futuro venham nos ajudar a receber dinheiro do exterior para poder fazer investimento. Você não vende prata da casa para você pagar dívida. O que aconteceu com o Ian Couto? O Ian Couto foi vendido prematuramente para pagar dívida. Então, este é o exemplo de como não se administra a categoria de base. É a forma atabalhoada que você vende jogador, que é uma estrela. Aliás, nós perdemos o PP e perdemos o Matheus Cunha, que futuramente serão dupla da seleção brasileira. Da mesma forma que nós perdemos o Ian Couto. Então, isso vai mudar radicalmente. Isso é uma forma diferente de gerir categoria de base. Eu vou contar uma coisa que talvez vocês não saibam. Uma semana antes do Barroca ir embora,
ele mandou contratar o Jonathan, que tinha jogado com ele no Atlético Goianiense. Nós tínhamos o Patrick Vieira, tinha um outro jogador que eu não me lembro agora, e nós tínhamos uma estrela, que é o Natanael. O que acontece quando você traz o Jonathan para jogar no Curitiba? O Natanael vai lá para terceiro reserva, volta a ser terceiro reserva, sendo que o Natanael joga muito mais que o Jonathan. Então, você não pode administrar uma... Vocês vejam um absurdo. Você tem um Henrique Vermute e eles renovaram o contrato com o Rafael Lima ano passado, porque o cara era líder de vestiário. Quer dizer, isso é uma piada. Isso é um deboche com a torcida curitibana. Agora, isso vai acabar, porque não vai ter trouxa na nova diretoria. Vocês podem estar certos disso. Para nos enganar, o cara vai ter que ser muito esperto. Legal. Paulo? A minha pergunta é congruente ao que você estava dizendo aí. Eu gostaria de saber se no Paranaense aí, talvez no próximo ano aí, mais para frente, você planeja, junto com a diretoria aí, utilizar a base nesse estadual Já aí. Está decidido. Já está decidido. E, se possível, no médio prazo aí no Brasileirão, mesclar o time da base com o titular. Além de ganhar a rodagem com a base, você pode perceber jogadores que podem se incorporar imediatamente ao plantel principal na Copa do Brasil, né? Campeonatos para nós, quer dizer, não é menosprezo ao Campeonato Paranaense, mas o futebol mudou. As telecomunicações, as tecnologias de informação fizeram com que hoje a atratividade ela esteja em todo lugar do mundo. Você consegue acompanhar campeonato do mundo inteiro. Então, infelizmente, os campeonatos regionais eles acabaram ficando em segundo plano. Então, tem a sua validade? Claro que tem. Porque você tem vários times do interior que é a única oportunidade de campeonato que eles têm, mas nós também temos uma oportunidade de usar esse campeonato para a revelação de novos talentos, para verificar a maturidade deles para poderem serem incorporados imediatamente numa Copa do Brasil, num Campeonato Brasileiro, numa Sul-Americana lá na frente e talvez até a médio prazo numa Libertadores da América. Então, nós vamos disputar, sim, com categorias de base. E é uma coisa assim que tem se tornado de praxe no futebol brasileiro. O Atlético começou juntamente com outros clubes isso lá atrás e a coisa começou a dar certo. O Flamengo já fez isso, São Paulo já fez isso, o Corinthians já fez isso, o Cruzeiro já fez. Curitiba, acho que no primeiro momento, em 2018, também tinha muito jogador de base, não era um time sub-20, mas tinha muito jogador da base, né? Então, é uma coisa que é realidade no momento do futebol brasileiro, né, Renato? É uma coisa que se faz necessário, né? Exatamente. E a gente está sintonizado com isso. Quero chamar a Sara Estrapasson porque tem mais perguntas para você, do pessoal que está lá, está assistindo a live. Sara, venha com as perguntas para o nosso amigo Renato, por gentileza. O João, ele fala assim: Renato, qual o seu plano para caso a gente caia para a Série B, já que vai ser muito difícil nos manter por causa da gestão anterior? Veja bem, toda forma de gestão será a mesma, né? Critérios nas contratações, os profissionais que virão trabalhar conosco serão profissionais que vão ter que se adequar ao orçamento do clube, mas eu aprendi no futebol que não só os treinadores, mas os jogadores, eles muitas vezes eles assinam com o clube muito mais pelo projeto de longo prazo do clube do que pelo próprio salário que ele vai receber todo mês. Se vocês pararem para perceber, para reforçar essa minha ideia e esse meu pensamento, essa minha constatação, nós tivemos uma entrevista dada pelo nosso ídolo Miranda, que ele disse que viria para o Curitiba, inclusive para jogar a Série B. Então, o que a Série B vai fazer? A Série B vai fazer com que, ao invés da gente sair de um patamar mais alto para voltar a colocar o Curitiba na rota das vitórias e da competitividade, nós vamos ter que sair de um patamar mais baixo, no que diz respeito a tudo, especialmente por causa da perda de aproximadamente 50 milhões de receita. Me perguntaram, quando foi mandado embora o Jorginho, um diretor me perguntou, disse: Renato, em off eu queria te perguntar o que você acha, quem você acha que a gente deveria trazer de treinador, que eu não, óbvio que eu não posso falar que é você que sugeriu isso, mas eu vou defender essa posição.
E eu cheguei e disse assim, o ideal vocês já perderam, que era o Mozart, que conhecia o plantel, que é um estudioso, que esteve muitos anos na Europa estudando, que tinha um domínio sobre o plantel e que já demonstrou competência. Mas, em não podendo o Mozart, eu traria o melhor. Aí esse diretor chegou e disse, não, Renato, mas veja bem, nós não temos dinheiro para trazer o melhor. Eu digo, não, vamos mudar o raciocínio. Pense no que você vai gastar com esse melhor durante 3 meses e dos 50 milhões que você vai perder de receita se cair para a Série B. A análise é essa. Por mais que você pague caro para o melhor profissional disponível hoje no Brasil, isso vai representar muito pouco diante do que nós vamos perder se formos para a Série B. Aliás, a história se repete. Porque o que aconteceu no primeiro ano? Investiram num time sem critério, trouxeram até mais de 60 jogadores, né? E o que o Curitiba fez? Caiu para a Série B e perdeu 50 milhões da Globo. Então, num momento como esse, o que menos importa é o financeiro. Você tem que fazer a comparação com o que você vai perder se você não investir agora. E é essa análise que o nosso grupo faz. A outra pergunta é do Vitor Neves. Ele fala assim, senhor Falador, qual a ideia sobre a comissão técnica permanente e estilo de jogo? Já tem uma metodologia pré-definida? Já. Nosso time vai agredir. Nosso time vai jogar para ganhar e vai aprender a jogar para ganhar tanto dentro de casa como fora de casa. Assunto estádio. Major Antônio Couto Pereira. O que você pensa? Reforma? Talvez um novo estádio? O que você pensa do estádio do Curitiba para os próximos anos? O que pode ser feito nesse quesito? Primeiro, nós vamos investir no CT da Graciosa. Nós vamos construir 2 prédios e concentrar toda a administração lá, porque ela está toda espalhada entre Couto Pereira, CT da Graciosa, e vai ser tudo concentrado lá. Independentemente disso, nós vamos construir esse outro prédio para receber os alojamentos dos jogadores das categorias de base. Vão sobrar áreas no Couto Pereira que nós vamos explorar a comercialização. Os espaços que hoje tem no Protorque, que vão sobrar embaixo da Social e mesmo embaixo das curvas, nós vamos explorar pelo próprio Curitiba. E, a médio prazo, nós vamos modernizar o Couto Pereira. O que significa modernizar? É aproveitar o que de bom existe, que é novo, o setor Protorque, recuperar aquela estrutura maravilhosa da Social e vamos colocar abaixo as curvas e fazer uma arena com a mesma capacidade que o Couto tem hoje, mas uma arena que vai permitir que a gente ganhe muita área livre, principalmente na curva dos fundos. E com a área livre que nós vamos ganhar lá, mais o estacionamento, o local onde hoje está o restaurante, nós vamos fazer uma arena que dê conforto para o jogador, para o torcedor, e uma coisa muito importante também, que aproxime o torcedor do campo. Se nós olharmos hoje as nossas curvas, elas estão muito distantes do campo de jogo. Isso é ruim para quem assiste o jogo e é ruim para a diretoria, porque não tem a pressão da torcida, é o 12º jogador nosso, e nós queremos ele atrás do gol. Então, teremos não só visando o conforto, mas visando também a pressão que nós queremos da nossa imensa torcida, especialmente quando vierem jogar aqui em Curitiba. Só para finalizar aí, Renato, gostei do final ali que você puxou do torcedor, e é exatamente disso que eu gostaria de perguntar para você aí. Você pretende fazer algum plano de sócio específico, melhorar essa questão aí, ou fazer promoções nos ingressos, como foi feito ano passado, para ter mais lotação no Curitiba e realmente pressionar o time e levar para cima? É aumentar os atuais. Aqueles que estiveram nos piores momentos com o Curitiba, nós não vamos onerar mais. O que nós podemos fazer? É colocar novas categorias. E com relação ao ingresso, você sabe que, dependendo da competição, existem valores mínimos de ingresso. Agora, nós vamos sempre, quando mexermos no plano de sócio, nós vamos ter a mentalidade de prestigiar quem nos apoiou nos piores momentos como agora, não onerando mais o ticket de associação desse pessoal que hoje
é associado do clube que está pagando o Curitiba. Eu queria te agradecer mais uma vez pela tua participação. Obrigado mesmo, de coração. Só tenho palavras de agradecimento por você disponibilizar esse tempo para falar com a gente, para falar com o torcedor do Curitiba. Lembrando que essa live vai estar disponível o tempo que você que não assistiu, você que vai assistir depois, pode compartilhar essa live porque ela vai estar aqui. E o Renato falou, ó, tudo que eu tinha colocado aqui ó, na minha lista, ele falou de estádio, falou de projeto, falou de visão de time, aí no meio do caminho falou de técnico, inclusive deu umas deixas aí de uns nomes que podem vir a surgir no Curitiba no futuro, falou da parte financeira, enfim, falou de tudo aquilo que eu, pelo menos, tinha listado aqui. Não sei se ficou faltando alguma coisa, mas eu acredito que essa não será a primeira, é a primeira, mas não será a última oportunidade que o Renato vai estar aqui com a gente, e agradeço desde já mesmo. Obrigado de coração pela tua participação, e já deixo aí um último momento para você se direcionar ao torcedor do Curitiba, deixar a tua última mensagem para eles antes de se despedir e sair. Tá. Obrigado, Roberto. Obrigado, Sara. O Edu, que a gente não conseguiu interagir lá por causa do problema técnico. Muito obrigado, Paulo. Eu queria deixar uma mensagem, Roberto, se você me permite. É muito importante que o torcedor do Curitiba, que pede mudanças, que luta por mudanças, que quer voltar a sorrir, que quer voltar a ter alegria ao ir ao estádio de futebol, ao Couto Pereira, que ele não se esqueça de ir votar. Porque eu recebo muito e-mail, eu recebo muita mensagem de WhatsApp dizendo que o pessoal está apoiando, mas, infelizmente, por ser uma eleição presencial, não basta somente demonstrar o apoio. Quer dizer, nós temos para mudar o Curitiba que no dia 12 de dezembro ir votar. Então, eu pediria encarecidamente do fundo do meu coração que quem tem condições de votar, que não esqueça no dia 12 de ir ao Couto Pereira votar na Curitiba Ideal.